Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Os meus cumprimentos. A apreciação que podemos fazer deste orçamento para 2011 é que, e cotejando a exposição que nos foi enviada comparativamente com a de 2010, vemos que está tudo praticamente igual, à exceção das verbas. Efetivamente, há muito menos dinheiro para 2011 do que havia para 2010. Em 2010, o orçamento registava um crescimento de 13% em termos nominais, relativamente ao ano anterior. Este orçamento para 2011 reflete um decréscimo nominal de 6,7% das verbas destinadas ao Ministério da Administração Interna. A exposição de motivos diz que apesar disso, se vai manter intocada a capacidade operacional das forças de segurança. O que eu imagino que se possa dizer é que as forças de segurança vão manter o profissionalismo, a dedicação, o empenho que têm no cumprimento das suas missões. Agora que se diga que com este corte orçamental a operacionalidade se mantém intocada, isso é que eu já acho mais difícil. Mas de facto esta exposição de motivos é praticamente idêntica à do ano anterior, e até os 1000 efetivos policiais para cada força de segurança são os mesmos. Eu diria, aliás, que já são nossos velhos conhecidos, porque de ano para ano vamos encontrando os mesmos 1000 efetivos para a PSP e 1000 efetivos para a GNR, sendo certo que em todos os anos há muitos que se reformam, ou seja, os 1000 efetivos que vão ser recrutados são sempre os mesmos, aqueles que se vão reformando e que não são contabilizados nestas exposições de motivos, esses são outros, não é? E, portanto, aquilo que se verifica é que, de facto, tem havido um decréscimo efetivo do número de membros das várias forças policiais. Bom, continua a aparecer neste orçamento vários investimentos em matéria de instalações e equipamentos. Surgem aqui, mais uma vez, 45,6 milhões de euros para investimento em instalações, 17,1 milhões para investimento em equipamento. Mas nós temos aqui sempre um problema, que é aquilo que é escrito quando se discute o Orçamento de Estado e depois aquilo que foi efetivamente executado. E isso aí, os dados que nos são fornecidos são muito escassos, mas se nós verificarmos, por exemplo, que no Orçamento para 2010 estava previsto que se iniciassem fosse iniciada a construção de 20 quartéis da GNR e 16 esquadras da PSP, seriam iniciadas em 2010, e verificamos agora que neste orçamento para 2011 o que aqui vem é que estão em construção 5 quartéis da GNR e uma esquadra da PSP. Ora bem, presumindo eu que as obras que seriam iniciadas em 2010 ainda não estarão concluídas, verificamos que faltam aqui 36. Ou seja, dos 20 quartéis da GNR que deveriam estar, estão 5, e das 16 quadras da PSP está 1. Bom, e portanto, se o grau de cumprimento do orçamento para 2011 for igual ao 2010, bom, então verificamos que isto não quer dizer praticamente nada. Ou seja, isto são números, mas depois não se traduzem minimamente na realidade. Mas, por falar em instalações e equipamentos, eu verifico que a lei de programação de instalações e equipamentos pura e simplesmente deixou de existir. Deixou de existir. Os quadros dessa lei vinham referidos no Orçamento de Estado, vieram até 2009, desapareceram. Portanto, não há praticamente nenhuma referência à aplicação da lei. E bem se percebe porquê. Porque o que está previsto nos quadros da lei de programação de instalações e equipamentos das forças de segurança seria 89 milhões de euros para 2011. Bom, mas nós já sabemos que o que estava previsto para os anos anteriores também não foi tido minimamente em conta. O Sr. Ministro já nos deu várias explicações para isso, que esta lei estava dependente da alienação de infraestruturas que não se verificou. A lei prevê a transição de saldos, mas o Sr. Ministro já nos disse que isso era só se houvesse alienação de património e não houve. Bom, o que é facto é que esta lei de programação ficou completamente, não só ficou no tinteiro, isto é, não foi, de facto, levada a cabo, como já nem sequer é referida
na exposição de motivos do Orçamento de Estado. Aliás, a lei devia ser revista obrigatoriamente 2 em 2 anos, o que significa que no ano 2009 deveria ter sido elaborada uma proposta de revisão e que essa proposta de revisão devia ser feita a tempo de poder ser considerada no Orçamento de Estado seguinte. Bom, o que nós verificamos é que a lei é de 2007 e não só não foi cumprida, como não foi revista, como pura e simplesmente desapareceu. Nem transição de saldos, nem execução, nem coisa nenhuma. E, portanto, o Governo decidiu que aquilo que tinha sido uma lei emblemática do Governo do Partido Socialista na legislatura anterior, pura e simplesmente foi riscada do mapa. Mas relativamente a esta matéria de investimentos, temos de facto que falar do que se está a passar em torno dos já célebres blindados, supostamente para a Cimeira da NATO. E a questão é muito simples. O Governo anunciou-nos aqui, numa reunião que fizemos para esse efeito, anunciou-nos os equipamentos que estavam previstos para a Cimeira da NATO. E eu até tomei nota. Eram 6 viaturas para transporte de detidos, mais 6 viaturas blindadas pesadas, mais um canhão de água contra desordens, mais uma viatura pesada para remoção de obstáculos, mais 6 viaturas ligeiras para transporte de pessoas e também para remoção de obstáculos, mais 45 carrinhas estáticas de manutenção da ordem, mais 140 mil euros para equipamento eletrónico, mais 150 mil euros para uma viatura NBQ, e o que sobrasse seria para a aquisição de equipamento antimotim, como viseiras, capacetes, escudos, bastões. Nós gostaríamos de saber, depois de tudo isto, e tendo em conta as notícias que têm vindo a público, que afinal só vão chegar duas viaturas blindadas, nós gostaríamos de saber se o Governo não tenciona recuar nesta aquisição. Ou será que nos vão dizer que o canhão de água faz falta para os bairros problemáticos? Vão-nos dizer que são precisas 45 viaturas anti-motim para resolver problemas do dia-a-dia da segurança pública? Vão-nos dizer que a prioridade da PSP é adquirir bastões, escudos, viseiras e capacetes? O Sr. Ministro explicar-se-á, mas creio que, manifestamente, está a haver aqui um aproveitamento da Cimeira da NATO, porventura, para investir em equipamentos de repressão, quando aquilo que deveria ser prioritário para as forças de segurança era investir em equipamentos para a prevenção da criminalidade. Mas eu gostaria de ouvir a resposta do Sr. Ministro a este respeito e depois pronunciar-me-ia na segunda volta. Só para terminar esta primeira ronda, gostaria de saber mesmo a que é que se deve o acréscimo de verbas, de receitas dos governos civis. Há 3 governos civis que têm um acréscimo de receitas que destoa completamente dos outros, que são Lisboa, Porto e Setúbal, mas Lisboa destoa extraordinariamente, tem um acréscimo de verbas de 46%. Eu gostaria de saber a que é que isso se deve e, já agora, gostaria que o Sr. Ministro, que o Governo nos fornecesse quais são os saldos transitados dos governos civis. Porque se o Governo Civil de Lisboa tem 5 milhões de euros de saldos transitados que permitiria ao Governo adquirir os 5 milhões de equipamentos para a Cimeira da NATO, nós gostaríamos de saber quantos milhões de euros é que há por esse país fora em saldos transitados dos governos civis.